Olá, segundo ano, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro, e nós teremos nossa aula de História e de Artes também. E hoje em História, nós vamos continuar falando sobre formas de registro. Nas aulas passadas, nós estudamos um pouquinho sobre a história do relógio, a história do calendário. Nós vimos, né, que são instrumentos que ajudam aí a marcar o tempo, os dias, os meses e os anos. Nós veremos nessa aula que a agenda também é um instrumento que pode ser usado para marcar o tempo. Muitas pessoas têm o costume aí, né, de usar a agenda. A agenda ela está dividida pelos dias da semana, os meses, o ano, e assim, né, você consegue marcar atividades escolares, atividades pessoais ou de trabalho, né, encontro, qualquer coisa que você tenha interesse aí, você pode fazer o registro na agenda. Algum compromisso que precisa ir, não pode faltar. Então, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a agenda da Mariana. Ela fez várias anotações durante o ano e nós iremos identificar algumas coisas. Então, abra esse livro no conteúdo de História, lá na página 58. Vamos lá? Nós faremos, então, a página 58 até 61. Nós também iremos falar sobre o desenvolvimento da tecnologia nos instrumentos de trabalho, tá? Começando, então, né, com a agenda. A agenda apresenta os dias e os meses do ano em que estamos, além de lembretes de datas comemorativas e feriados. As pessoas costumam utilizá-la para organizar o próprio tempo, lembrar-se de compromissos marcados, datas e outros acontecimentos significativos. Para cumprir as responsabilidades de cada dia, é recomendável fazermos anotações na agenda. Agindo assim, sempre estaremos bem informados e não correremos o risco de nos esquecer de algo importante. Então, muitas pessoas têm um costume aí, né, de usar a agenda praticamente tudo, anotar as coisas, informações importantes. Eu, na verdade, não tenho tanto esse costume, mas é importante. Às vezes a gente marca só na cabeça, né? Aí acaba não lembrando, perde o compromisso, ainda é muito certo. Então, tem que aderir aí à agenda, né? Tem tanto agenda física, como hoje, né? Tem vários aplicativos no celular, no smartphone, você consegue, ou até no computador, você consegue registrar aí a agenda online, né? Aí aqui nós temos a agenda da Mariana, tá? Vamos observar os registros aqui, para depois nós respondemos as perguntas. Você percebe que o mês de janeiro e fevereiro não está aqui, né? Provavelmente, né, ela pegou a agenda e depois que começou, é uma agenda escolar, então ela começou depois das atividades escolares. Então, por esse motivo, é possível que ela não tenha, né, agendado, marcado nada nos meses de janeiro e fevereiro, tá? Aí começamos ali no dia 10 de março. Em cima nós temos, né, uma data comemorativa, que é o dia do telefone. E embaixo tem uma anotação dela, ó, trazer uma caixa de sapato para a aula, dia 12/3, 12 de março, né? Aí nós temos aqui em abril, dia 1º de abril, que é o quê? Uma data comemorativa, a Páscoa. Olha que legal, o dia do telefone, ele cai todo dia 10 de março, independente do dia da semana. Já a Páscoa, ela não tem uma data fixa, né? Depende de cada ano aí, essa data comemorativa, tá? Aí no dia 19 de abril tinha Dia Nacional do Índio e também tem a anotação ali, ó, fazer as atividades do livro de matemática na página 15. Aí no mês de maio não tem nada marcado, olha lá, Dia Internacional do Trabalho, é uma data comemorativa, mas não tem nada marcado não, tá? Aí no mês de junho, no dia 10, tem o Dia da Língua Portuguesa e também o quê? Aniversário da minha mãe. Você percebe que ela também, além de registros escolares, ela também faz registros pessoais aí na agenda, né? No dia 12 de agosto, Dia dos Pais, aí recebeu ali um recadinho. Papai, obrigado por existir.
Você faz a minha vida muito mais feliz. Que bonitinho, né? Uma coisa interessante também é que o mês de julho também não apareceu, observe aí. Normalmente o mês de julho é o mês das férias, né? Mas também não apareceu aqui não, tá? Continuando então, setembro, dia 21, também tem o dia da árvore e chegada da primavera. E tem, né, a apresentação do coral no auditório da escola. Outubro, dia 1º, dia mundial do idoso, viagem à casa da vovó. Dia 15 de novembro, não tem nada, mas tem um feriado aqui, ó. Proclamação da República. Em dezembro, dia 25, é Natal, um feriado, né? Almoço de Natal na casa da tia Ana. Tá? Então, esses são os registros aí que a Mariana fez ao longo do ano, né? A sua agenda escolar. Tanto atividades pessoais, né, com a família, quanto atividades escolares também. Então, agora nós vamos responder as perguntas, tá? Aí, na pergunta A, marque um X nos meses em que há registro de atividades escolares da Mariana. Então, nós vemos, né, que algumas vezes ela marcou atividades pessoais, né, familiares, outras vezes ela marcou atividades escolares. Vamos ver quais são os meses em que tem atividades, registros escolares. Vamos lá? Voltando lá. Ó, em março, fazer uma caixa de sapato para aula, uma atividade escolar. Abril não tem nada, mas no dia 1, né? Mas no dia 19 tem o quê? Atividade no livro de matemática. Então, atividade escolar. Então, ó, março, abril. Aqui, aniversário da minha mãe não é escolar, dos pais também não. A apresentação do coral na escola, setembro. E viagem da vovó. Então, vai ficar março e abril e também em setembro, tá? Qual data comemorativa está anotado no mês anterior à chegada da primavera? Então, primeiro nós temos que identificar onde que está a primavera. Vamos lá? Ó, primavera é o quê? Setembro, dia 21, chegada da primavera. Então, que mês vem antes da primavera? Antes de setembro, mês de agosto. Agosto, setembro. Que comemoração é feita? Dia dos Pais. Então, você vai escrever lá, tá? Dia dos Pais. Quais eventos mencionados nessas páginas são comemorados no Brasil e em outros países? Né? Vocês viram lá que tem alguns registros de datas comemorativas. Quais são a níveis nacionais e a níveis internacionais? Tá? Também é comemorado em outros países. Às vezes não nesse dia, mas em outro. Então, ó, será o Dia do Telefone, tá? É comemorado em outros países. A Páscoa é comemorada em outros países. O Dia Internacional do Trabalho, já falo, internacional, quer dizer que é mais do que nacional, né? Quer dizer que não é só no Brasil, não, em outros lugares também. E o Dia Mundial do Idoso, mundo todo, né? E o Dia dos Pais também é comemorado em outros países, porém, né, não nessa data, em outras datas. E o Natal também, tá? Então, você vai se marcar aí. Então, na D, Mariana participou de quais atividades familiares? Então, ó, teve o aniversário da mãe dela. Quando foi? Vamos ver lá? Voltando lá na agenda. Ó, dia 10 de junho, aniversário da mãe. Dia 1 de outubro, viagem à casa da vovó. E dia 25 de dezembro, almoço de Natal. Então, aniversário da mãe, viagem na casa da vovó e almoço de Natal na casa da tia Ana, tá? Em quais meses do ano Mariana não fez registros na agenda dela? Nós vimos lá, né? Janeiro, fevereiro nem tá lá marcado. Ó, vamos lá, nem tem janeiro e fevereiro aqui. Abril, você vê que não tem nada marcado. Maio não tem nada marcado. Ah, o mês de julho, que não apareceu ali, né? E o mês de novembro, esses 4 meses aí, tá? 4 não, 5, né? Janeiro, fevereiro, maio, julho e novembro, tá? Esses meses aí não tá marcado. Então, você percebeu que com a agenda
nós podemos fazer várias coisas, né? Tanto atividades, registros particulares, escolares, pessoais, informações importantes, eventos, né? Além do mais, muitas agendas escolares já vêm, né? Com os feriados e datas comemorativas registrados. Então, é uma forma de registro importante e ainda usada nos dias de hoje, ok? Então, encerrando esse assunto, nós vamos lá para a próxima página. No capítulo 12, a tecnologia ao longo do tempo. Então, nós vamos ver como que a tecnologia, a evolução dela, melhoraram, né? Vários aspectos, tanto de trabalho, qualidade de vida e tudo mais, tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos e as ferramentas. Observe aqui que nós temos alguns objetos. O primeiro é o que? É bem pré-histórico, né? A machadinha aí, feita o quê? Com pedra, né? Amarrada aí num pedaço de madeira. Aí nós temos a machadinha. E você conhece esse último objeto aqui? Esse aqui é a motosserra. Isso, ela funciona à base de gasolina, né? Aqui no box Trocando Ideias, você sabe para que servem esses instrumentos? São instrumentos de trabalho, né? Ferramentas, que servem para cortar. É claro que a machadinha vai ter muito mais êxito do que a pedra afiada, né? Ambos desempenham seu papel da mesma forma? O que a prof acabou de falar? Não. Por quê? É claro que a machadinha é muito mais eficiente do que essa pedra afiada. E o motosserra, mais eficiente ainda que os dois. Por exemplo, se você vai cortar uma árvore usando essa primeira pedra ali, vai demorar dias até conseguir. A machadinha também, né? Vão levar um tempo maior. Já no motosserra é questão de minutos, né? Você consegue cortar madeira, tá? São para cortar madeira. Da forma que quer. É claro que hoje já existem outros tipos de serras que cortam ferro e outros materiais aí, tá? Com o avanço dessa tecnologia, né? Então, em toda a história humana, a agricultura sempre foi uma atividade fundamental. Nas primeiras aldeias e cidades, ela possibilitava o cultivo de alimentos, promovia o comércio e garantia a sobrevivência das pessoas e dos animais. Então, a agricultura, ela sempre esteve presente desde lá do comecinho do mundo, né? As pessoas precisavam o quê? Colher, plantar para colher, para ter o que comer. Então, não tinha, né, tanta tecnologia, alguns instrumentos para plantar e colher eram feitos aí de pedra. Os principais instrumentos usados pelas civilizações antigas, machados, enxada, facas e moedores de grão, eram feitos de pedra. Para que servia ali o machado? Cortar, né? A enxada para trabalhar com a terra, a faca também é para cortar, e o moedor de grãos, né? Muitas sementes, grãos, eles têm geralmente uma películazinha. Por exemplo, o arroz. Ele não é daquela forma que nós vemos no pacotinho, né? Na nossa casa, branquinho. Ali ele já passou por vários processos. Ele tem uma casquinha, né? A plantinha, vocês estão vendo aí, uma casquinha. E daí é preciso, né, tirar essa casquinha para poder comer. Não tinha máquina, hoje tem máquinas, né, industrializadas que fazem esse trabalho aí. Mas não tinha, então tinha que moer o grão, né, separar a casquinha da parte boa aí para se alimentar. Várias outras tem também, né, o trigo, por exemplo, também é dessa forma aí. Então, esses instrumentos foram criados de acordo com a necessidade. Mas o ser humano, ele está em constantemente evolução. Ele não para, né, no tempo. Deus deu raciocínio lógico para nós seres humanos, então nós conseguimos raciocinar, conseguimos pensar e vamos também nos adaptando, né, e vamos evoluindo também. Então, com a evolução, né, natural, com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo de modo naturalmente. É claro que os instrumentos melhoraram e muito dessa tecnologia, tá? Aí passou um tempo, foi descoberto que existiam metais que também poderiam ser aperfeiçoados
e usados aí, né, como utensílios nas atividades dos seres humanos. Então, descobriram o ferro, descobriram que se forjasse o ferro no fogo, ele ficava maleável, e assim eles conseguiam, né, fazer o instrumento que quisessem. Então, aí tinha vasilhas, né, isso aqui é um escudo, cadeado, um elmo, é uma faca ali, tipo uma espadinha. Então, muito tempo usou-se o ferro. Mas o que aconteceu? Perceberam que o ferro era um metal muito pesado. Então, com o tempo, ele começava a se deteriorar com a ferrugem. Você já viu algum ferro enferrujado? Um prego enferrujado, algum outro material? Você vê que com o tempo ele se deteriora totalmente o ferrugem, né? Observe a seguir alguns objetos do ferro antigo. Olha, tá meio enferrujado aqui. Eu tenho uma panela de ferro. Nossa, ela não prestou mais. Ela foi enferrujando e não tem nem como fazer comida nela, né? Não tem nem como comer a comida que é feita nela. Então, e juntamente com metais, né, até antes dele, era usado o barro como uma forma aí de fazerem, né, os instrumentos. Então, depois de descobertos outros metais leves e resistentes, como o aço inox, por exemplo. Então, o barro já usava antes dos metais. Usavam pedra e barro. Depois veio os metais, né? O ferro foi descoberto. E depois disso veio o quê? O aço inox e as cerâmicas. Tem muita coisa feita de cerâmica aí na sua casa que você não sabe. Por exemplo, os copos, né, de porcelana aí. Na verdade, é uma cerâmica feito de barro, mas aí ele passa por um processo, né, de queima e depois um material que é pintado, que é usado para ficar lisinho, bonito daquele jeito. Então, essa cerâmica também é muito usada até hoje, né? Os jogos de xícara, um mais lindo que o outro, os pratos de porcelana e tudo mais. E são usados, inclusive, até na culinária. Tem panelas aí famosíssimas de aço inox, né? O sonho da dona de casa. O meu também. Umas panelas lindas desses materiais aí. Tá bom? Então, agora nós vamos ver aí na sua casa. Você vai encontrar 3 materiais, 3 utensílios desses materiais. Você vai procurar o material de cerâmica, de ferro e de aço inox. O que você pode achar de cerâmica? Como eu falei, né? Os copos, pratos de porcelana, na verdade, né? Cerâmica que é o material que é usado. Tá? Você pode colocar xícara, copo, prato, escreve ali. O ferro tem caso que tem, nem todas têm, tá? Mas se não tiver, escreve não tem. Se tiver, vai colocar o que tem. Aqui na minha casa, por exemplo, tem uma panelinha. Aço inox, se não tiver, também escreve não tem. Como é o aço inox, ele é mais fino, mais brilhoso, lisinho e não enferruja. Tá? Então, o aço inox, eu tenho aqui na minha casa alguns copos e realmente não enferruja, viu? Mas ó, aquela bomba do tereré ou do chimarrão é feito de aço inox, as panelas, tem muita coisa feita de aço inox. Mas não confunda aço inox com alumínio, tá? O alumínio, ele é mais maleável, ele amassa, o aço inox não amassa. Aí você vai escrever aqui o nome do objeto e quais são as vantagens de uso. Qual é a vantagem da cerâmica? Olha, ela aquece muito. Eu já fiz, já usei, né? Ela, além dela permanecer o calor por mais tempo, ela aquece bem. Sem contar que é bem bonito, né? O ferro, mesma coisa. O ferro ele é forte, é firme. Uma comidinha feita na panelinha aí de ferro, né? Dá até para torrar algumas coisas na panela de ferro ou no tacho de ferro. E o aço inox, ele também não enferruja, né? Essas são as vantagens. Mas também tem desvantagem. A cerâmica, qual a desvantagem? Normalmente ela quebra, né? Se cair no chão já era. O ferro, por ser um metal pesado, infelizmente, enferruja. E qual a desvantagem do aço inox? Ele não enferruja e também não quebra. Mas, por exemplo, não pode ser usado com um copo, por exemplo, não pode tomar coisa quente, né? Que senão queima a mão. Então, você vai pensar aí, pede ajuda do papai e da mamãe, tá? Para colocar esses utensílios aí e escrever a vantagens e desvantagens, tá? Nas próximas aulas, nós veremos
De que outras formas a tecnologia ela influenciou em muitas áreas, né? Então, nós vamos conhecer outras áreas aí que a tecnologia influenciou, tá bom? É isso, meus amores. Façam, manda para a prof, ou lá no Eclass, ou no WhatsApp da prof. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar também, sem problema nenhum. Vamos para a nossa aula de artes. Aí, na aula de artes, nós vamos falar hoje sobre o Heitor Villa-Lobos. Quem foi essa pessoa? Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1887, é um tempão, né? Inclusive, ele já morreu, mas deixou um lindo legado na música. Isso mesmo, aos 12 anos ele já tocava violoncelo. Ele viajou pelo interior do Brasil para conhecer como era a música do povo brasileiro. Por isso, usou muitos elementos folclóricos em sua obra. Então, o Heitor Villa-Lobos, ele deixou um legado das suas composições, tá? Música clássica de primeiro nível aí. Então, assim, as músicas são bem brasileiras e é conhecida não só no Brasil, em vários lugares do mundo e é super valorizado, tá? Então, você vai escutar a música O Trenzinho do Caipira e nós vamos identificar algumas coisas, tá? Escuta aí, eu vou deixar o link da música, não vou passar aqui, não vou deixar o link da música, você vai escutar certinho para preencher, tá? Então, ali, ó, você achou que a música se parece com o som de um trem? No começo e no, nossa, parece muito, quando o trem tá saindo da estação, no final também, né? Quando faz aquela marcha, parece bem bacana. No meio, eu não achei que pareceu tanto, mas no começo e no final, demais. E quais são os timbres usados? É o timbre grave. Se o timbre é grave, ele é mais baixo, né? Mais grosso. Já o agudo, ele é mais fino e mais alto. Então, como tinham vários instrumentos usados aí, né? O timbre foi o grave, tá? E que instrumentos você ouviu? Você percebeu que ele usou o quê? O som de uma orquestra. Então, tinham vários instrumentos, tá? Mas deu para identificar aí quais instrumentos? Olha, eu achei que deu para identificar o violoncelo, eu achei que deu para identificar o violino, a flauta, vários instrumentos aí eu consegui identificar, tá? Eu vou deixar um link também com a biografia falando um pouquinho do Heitor Villa-Lobos, tá bom? Na próxima página, nós temos aí duas canções, tá? Locomotiva e Lá na Estação. Também relacionadas ao trenzinho, né? Também vou deixar o link e você vai ouvi-las, tá? E na atividade 5, você vai fazer um trenzinho com as formas geométricas e vai pintá-lo usando as cores secundárias. Eu dei um exemplo aqui do trenzinho, você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Lembrando de usar as formas geométricas. Aqui eu usei, ó, triângulo, quadrado, círculo, retângulo. Você vai pensar aí nas formas geométricas e vai usá-las. E as cores secundárias? Quais são as cores secundárias? Verde. Verde é a mistura de azul e amarelo, que dá verde. Laranja, que é a mistura de amarelo e vermelho. E roxo, que é a mistura de vermelho e azul. Tá? Você vai pintar usando as cores secundárias. Isso aqui é só um exemplo, tá? Vocês podem fazer diferente aí do que vocês conseguirem, mais elaborado. Muito fácil, né? Então é isso, meus amores. Essa é a aula de hoje, tá? Façam, mandem para a prof. E eu aguardo vocês para a aula de amanhã. Um beijinho, então. Até amanhã. Tchau.